E aí, nação atleticana, tudo bom com vocês? Bom, hoje finalmente, né, Felipe, terminando o ano. Graças Felipe podendo participar, né? pode participar, nós dois, né? Uhum. Já há algum tempo eu vinha fazendo os vídeos do canal, o Felipe não estava tendo tempo para fazer os vídeos. E hoje a gente vai conversar, né, Felipe? Bater um papo sobre o que aconteceu nesse ano de 2014 e o que a gente espera para 2015. Exatamente. E também alguma coisa do jogo contra o Palmeiras, Sim, também. alguns pontos negativos e positivos do ano, né? Uhum. Então vamos começar agora jogo pelo Palmeiras, né? Pelo Palmeiras a gente teve um jogo que terminou em 1-1, né? Decretando aí a queda do Bahia, do Vitória. Exatamente. O Criciúma e o Botafogo também já estavam rebaixados. Já estavam né? rebaixados. Eu achei que o time foi bem, o time foi, mesmo tendo o time jovem indo jogar, né? Uhum. A gente não foi, como muitos falavam, né? Que a gente ia entregar o jogo. Exatamente. Até eu enchi o saco no Twitter daquele Milton Neves, que pra mim não engula aquele cara. Eu também não. Porque ficou enchendo o saco a semana inteira, né? Exatamente. Que a gente entregar Palmeiras, não sei o quê. E a gente foi lá, a gente demonstrou, os jogadores também falaram, né? Que botaram em xeque a honra do deles. Atlético, né? A honra deles mesmo. Então, a gente foi lá e a gente mostrou que a gente... Até o nosso time reserva, tem time pra jogar de igual pra igual com o Palmeiras lá, né? O Palmeiras não é tudo aquilo. Não, o Palmeiras já foi maior, sabe? Esse time do Palmeiras é fraco. É bem mesmo. fraco. Só que o nosso time de jovens reserva conseguiu jogar Quase de ganhou, igual, né? quase ganhou. Quase ganhou. Então a gente mostrou aí que a gente tem tudo aí pra evoluir nos próximos anos, porque a galera é jovem. Exatamente. E eu acredito, assim como você falou, calou a boca de muita gente, inclusive de alguns atleticanos, né? Que, porque, poxa, não, nós temos que jogar com o time titular. Teve gente que fez vídeo e chorou. Nossa, foi uma semana, assim, muito atípica, né? Porque... A imprensa inteira toda falando. O jogo foi transmitido para metade do Brasil, grandes polos, então os atletas que entraram demonstraram uma garra, uma gana. É claro que o Atlético iniciou um pouco atrás, depois teve um avanço nos contra-ataques, no segundo tempo recuou. A vantagem também é de ter um time mais jovem, né? Exatamente. Tem uma velocidade um pouco maior. E é a estratégia do Claudinei para esse ano, né? O Claudinei pegou a gente ali, o trem andando, né? Teve que pular no trem para organizar essas coisas. E o que eu espero do Claudinei para o ano que vem, já falando nesse sentido, é que ele mude um pouco a concepção, talvez não só a tática, mas os objetivos, né? Vamos dizer assim, como que o time chega lá na frente, como que o time tem que se defender, porque a gente viu que o Atlético, assim como o Atlético do Mancini, na minha visão, jogou para ganhar, sabe? Mas dentro dos 90 minutos, esse ganhar, perder ou empatar, o Atlético sofreu riscos, né, pela proposta de jogo, ainda explorando muito. Às vezes pouca maturidade também, né? Que a gente teve algumas bolas aí por falta de maturidade dos jogadores. Mas assim, é que o Claudinei tem que ver também que ele sabe trabalhar com jovem, né? Porque exatamente. Ele na base do Santos. Isso. Que é um time formador de jovens exatamente. Também. Então ele sabe explorar também a qualidade dos jovens. Sim. Então ele explorou a velocidade deles e utilizou a favor, né? Exatamente. E é um ponto positivo pro próximo ano, né? Ano passado, 2013 para 2014, teve toda aquela questão do Bayern, do Mancini, do Everton, do Léo. Então eu acredito que desse 2014 para 2015 nós vamos ter um período menos conturbado. E talvez a torcida também, né? Porque a gente, claro, a gente sabe que o Mancini vinha bem, mas teve motivos para se desfazer o contrato dele, assim como teve com os outros jogadores, nós não tínhamos dinheiro e tudo mais. Sim. Hoje a gente já sabe que o Atlético está atrás aí de 4, 5, 6 atletas para o ano que vem, porque tem que contratar. Claro. Né? Do time, do jeito que tá, se a gente quiser alguma coisa, se a gente quiser Libertadores, se a gente quiser a gente tem que contratar, porque o time que tá, a gente sabe que o máximo que a gente vai conseguir é o que a gente fez esse ano, ficar no meio da tabela. Exatamente. A gente sabe então que algumas contratações precisam vir, né? Mas a gente sabe também que esse ano, na minha opinião, foi um tapa na cara de alguns críticos, tanto da mídia como da própria torcida. Porque esse jogador não presta, porque aquele jogador não presta, né, Felipe? E você viu que a gente terminou o ano com o Mário Sérgio indo bem, quase fazendo gol. É claro que o Mário Sérgio ainda é jovem, não é um jogador completo. Sim. Não está no seu ápice. Sim. Né? Então você tem o Mário Sérgio, você viu um Ricardo Silva, que inclusive renovou hoje, né? Muito bem,
né? Você viu ali, por exemplo, um Otávio que com o Claudinei perdeu um pouco de espaço. Antes ele começou o ano mais como titular, né? Porque ele veio bem do Sub-23. Do Sub-23. E aí ele perdeu espaço depois, mas deu pra ver que ele é um volante de qualidade. Que ele sabe sair bem pro jogo. Totalmente contrário do que era o João Paulo, né? Exatamente. Você viu um Paulinho Dias mostrando o esforço. Pra mim, a minha opinião do Paulinho Dias é que, mesmo esforçado, se a gente quer realmente disputar alguma coisa, a gente não dá pra ter um jogador desse no elenco. Entendi. Ele pode até se esforçar, mas a qualidade, eu acho que a do Paulinho Dias não dá. Entendi. Na minha opinião, né? Entendi. Bom, na minha concepção, o jogo contra o Palmeiras foi bem. Deu pro gasto. O Natan e o Marcos Guilherme. Você vê o Natan que teve mais minutos para render, porque teve toda essa embrolha, essa questão contratual, com o pai, o empresário e o Atlético, né? O Marcos Guilherme me deu orgulho nesse jogo, porque o Marcos Guilherme é aquela coisa, o Claudinei ainda não encontrou, na minha opinião, sabe? Talvez o Marcos Guilherme faça funções que não seja de preferência dele. Exatamente, e o treinador, usando a velocidade, a agilidade que ele tem, pede isso pra ele, até por uma necessidade dentro do elenco. Ele é bem, eu acho que eu viso ele mais ou menos como o Everton era pra gente no ano passado. Exatamente. Um jogador muito importante taticamente pro time. Mais taticamente do que talvez tecnicamente. Isso, exatamente. E a torcida não entende. A torcida pegou muito no pé do Marcos Guilherme, inclusive dentro da arena, depois ficou um tempo no banco também. Ficou um tempo no banco, né? A gente entende que isso faz parte da carreira do atleta, né? O que não dá pra fazer é queimar ele. Exatamente. Por ele ser muito novo. Exatamente. Ele tem potencial pra ajudar muito mais a gente quando ele tiver mais experiente, mais maduro. Então tem que ter calma, né? E não ficar tanto xingando como a torcida tá. Saiu hoje no site oficial, foi o jogador que mais jogou pra gente esse ano, né? Que mais partidas fez pelo Atlético, e a gente tem que entender que foi o primeiro ano dele. Ele tem o quê? 18 anos? 18, 19 por aí. Então você vê, foi o primeiro ano do Natanael, que a gente pode começar falando da nossa retrospectiva do ano, as coisas positivas e negativas. O Natanael foi um achado. Ele primeiramente veio pro Sub-23, veio do Cuiabá. Primeiramente pro Sub-23, ele chegou a treinar 1 ou 2 vezes, já viu que tinha qualidade jogando no principal, já foi pro principal, jogou Libertadores. Daí o Miguel puxou ele, já foi pra Libertadores, né, naquele período ali, e demonstrou, e já foi jogado meio que aos Leões, né? Então, mas na Libertadores... E mesmo sendo jogado aos Leões, mostrou qualidade. Eu me lembro daquele primeiro jogo contra o Sport de Cristal. Todo mundo se impressionou com ele, né? Porque ninguém esperava o futebol. Exatamente. Assim, o Atlético, aquele jogo contra o Miguel teve linha e tudo, né? A gente ficou meio assim, o Atlético podia fazer, mas podia tomar. E o Natanael que sofreu o pênalti, se não me engano. Não vou lembrar. Se eu não me engano foi o Natanael, aí dá pra puxar, não sei, a gente tá falando besteira, mas se eu não me engano foi o Natanael que fez o pênalti que o Ederson cobrou, lá. Lembra? Foi o primeiro jogo lá e depois o segundo jogo aqui. Teve o primeiro jogo lá e o segundo aqui. Aliás, o segundo jogo foi o mais emocionante que eu já fui na minha vida. Exatamente. Mas o lance exatamente não vou lembrar. E esse jogo do Sport Cristal aqui nos empolgou. Porque a gente começou um ano ali, até então, né, aquela questão ali, Sub-23, aquela questão Adriano, aquela questão Petkovic, então a gente sabia que o primeiro semestre a atenção era foco na Libertadores, né, e o Sub-23 fazendo aquele papel de revelar. Se chegasse na final, não chegou, a gente poderia ter conquistado o título, tudo, né, tivesse mais competência para isso. Mas os frutos estão vindo aí. Os frutos estão aí. Douglas Coutinho, exatamente, que foi vendido por 14 milhões de reais. 14. Quase 15 milhões. Todo mundo que já sabe sobre o Douglas Coutinho. Eu acho um jogador médio. Certo. Médio. Que não era para ser vendido por 14 milhões. Minhas palmas pro Petralha. Que conseguiu vender o Coutinho por 14 milhões de reais. Entendi. A minha opinião é que ele não vale tudo isso. Pra mim, ele é um bom jogador. Não o suficiente pra torcida ficar gritando o nome dele 30 minutos. Aí eu também já discordo com... quer dizer, já concordo com você nesse ponto. Mas pra mim que não vale os 14 milhões. Pra mim, parabéns, Petralha, conseguiu fechar essa venda. E o Douglas Coutinho teve essa questão, ele teve uma base já em 2013, né? Sim. Ele só não entrou mais talvez no time do Wagner Mancini por opção do Mancini, né? E também teve uma lesão. Mas ele teve uma base lá atrás de um ano, teve uma base aqui agora e foi artilheiro durante um tempo nosso no campeonato, se eu não me engano, porque parece que o Cléo terminou com mais gols que ele, ou o mesmo número de gols. Mas foi importante ali num período, né?
pré-copa, se eu não me engano, ele foi importante, fez gol contra o Flamengo, tudo, ainda estava o Leandro Ávila, né? É que a gente está falando aqui, a gente vai misturando. Mas a nossa sequência foi Miguel Angel Portugal, até algumas rodadas do Brasileirão, depois... O Ávila saiu. Daí o Portugal saiu, o Ávila assumiu, interinamente, né? E daí a torcida começou, não, porque ele foi bem, porque ele tem que assumir, que não sei o que. Daí o Petralha trouxe o Doriva. E o Doriva treinou com o time durante a intertemporada, né? Ali o período de Copa, ele treinou, voltou, ganhou, perdeu, não teve uma consistência, jogou na arena sem torcida, né? A gente perdeu, se eu não me engano, perdeu pro Fluminense 3-0 na arena, se eu não me engano, sem torcida. Foi 3-0. Ganhamos, se eu não me engano, do Botafogo, do Criciúma, empatamos com o Bahia. Que foi os 4 jogos que a gente jogou sem torcida. Tirando os 5 que a gente jogou fora de casa, então, mais de 100 km. Esse ano, cara, foi um ano, assim, acho que dos atípicos que a gente teve, o mais atípico. Porque a gente teve essa questão da punição de Joinville, que eu estava lá, né, e vi tudo aquele sofrimento, aquela questão toda. Nós tivemos 2 anos em um por causa da Copa, né? Até a Copa. E depois da Copa. Toda aquela confusão, aquela mídia, os refletores, os focos voltados para a arena. A arena vai ficar pronta. Gente enchendo o saco, o Val que vindo aqui dando ultimato, não sei o que, não sei o que. Ficamos prontos ali em cima da hora. Fizemos uma excelente Copa. Inclusive fomos eleitos pela FIFA como uma das melhores sedes nessa questão da fase de grupos, porque a nossa arena não foi para as finais, né? Mas o fruto foi bom. Eu vejo que foi bom para a cidade, nós trouxemos um legado para a cidade, certo? Num ano também atípico, assim, para o Brasil, questão de economia, tudo. Nós trouxemos um bom legado para a cidade. E depois, o pós-Copa, que nós tivemos esse conflito aí, voltando aí para o treinador, né? Daí o Doriva, daí o Petralha, não quero mais você aqui. Voltou o Leandro Ávila, mais um Voltou, exatamente. A torcida pedindo, Leandro Ávila. E daí ele... Claudinei, puxou do Paraná. E eu tenho um tio paranista, gente paranista, que fica com raiva disso, né? Mas é do futebol, né? E encaixou. Encaixou, porque é tanto por aquilo que eu já falei, o Claudinei sabe trabalhar com jovem e o que o Atlético mais tem hoje em dia é jovem. É jovem, é a filosofia do clube, né? Teve um período ali que eu fiquei preocupado. E foi na época do Claudinei, porque a gente tinha somado uns pontos com o Ávila, depois voltou e parou de somar. Então nós nunca entramos na zona de rebaixamento nesse campeonato. Mas foi um período que eu mesmo fiquei preocupado, sabe? E daí méritos do Claudinei, méritos dos jogadores da equipe do time, daí com o Cléo, já com o De La Torre, né? O Ederson tinha saído. O Gustavo, que o Claudinei trouxe, que pra mim foi o ponto mais importante da... Veio em setembro, se eu não me engano. Depois que o Gustavo chegou, a nossa zaga até o Gustavo chegar era uma coisa. Entendi. Depois que ele chegou, ela ficou muito mais segura. Deu consistência. O Kleberson, que tava vindo mal... Passou a jogar mais do que o Gustavo. Passou a jogar... Olha, eu tô a ponto de concordar com você. Porque o Kleberson melhorou muito com o Gustavo. Alguém mais experiente, que sabe dar base pra ele ali. E daí fica a dúvida pro ano que vem, né? Manter essa zaga com o Gustavo e Kleberson ou trazer outro zagueiro? O Gustavo renovou. O Kleberson a gente sabe que tem boas propostas para sair. Só que é aquela coisa, o Kleberson tem potencial. Eu gosto assim do Kleberson, primeiro porque ele é prata da casa. Então, o problema do Kleberson é que a cara dele não é muito zagueiro. Você olha pra um zagueiro daquele, que zagueiro daquele que vai passar medo com um atacante? Com a cara de... Mas ele foi mais volante na base, parece, também, né? Ele então, era volante, e ele foi puxado para trás justamente no ano que nós precisamos, que foi 2012. Sim. A gente sabe que a série B é outra coisa, é outro nível, né? Há uma diferença, mas ele foi muito bem. Né? Inclusive chegou a ser elogiado, que tinha saída de bola, que não sei o que, não sei o que. Você vê como é que as coisas são, né? Uma hora presta, outra hora não presta. Bom, e daí nós continuamos ali, o Claudinei houve acho que 4 rodadas seguidas, ou 5 rodadas seguidas, o Atlético não perdeu, alguma coisa assim, nós ganhamos e empatamos, e daí nós demos ali uma alavancada. Que deu a nossa relaxada. Que deu uma estabilizada para esse final de campeonato, até o Claudinei nos últimos 3, 4 jogos, nos últimos 2 principalmente, pôde fazer mais testes. Principalmente nesse contra o Palmeiras, né? Que teve mais a galera. Porque eles vão mais a galera do Sub-23 e outro que não foi usado, que eu acho que já vai ser usado como titular pro ano que vem, é o Hernani, fruto do Sub-23.
Também. Foi pro Joinville, pegou uma experiência. Exatamente. Voltou. Eu sempre disse do Douglas Coutinho. Você sempre falou, é verdade. Igual fez com o Marcelo. Foi um ano pro Vitória e voltou. É verdade. Fez com o Hernani, foi um ano pro Joinville e voltou. Agora o próximo a fazer isso, talvez, o Edgar Júnior. Exatamente, que vai voltar. Ele pode voltar. Tudo indica que vai voltar. E na minha opinião é um ganho técnico. Claro. Porque eu vejo no Edgar Júnior assim, porque ele jogou o Sub-23 o Atlético, eu me lembro, em 2013, na né? Vila Olímpica. Na Vila Olímpica. Nossa, destruiu. Um jogador liso, que tem o drible. E o Atlético precisa disso, jogadores que tenham drible, não só velocidade. Sim. Nós precisamos de drible, nós precisamos de aquelas enfiadas com qualidade, sabe? Então, o Edgar Júnior veio para somar. E a gente esperamos, né? Esperamos. E tem aquela especulação, Marcelo sai ou não sai? Na minha opinião, acho que sai nessa janela. Essa é a minha opinião. Difícil de manter ele, assim como foi difícil de manter o Manuel também. O Manuel chegou uma hora que também o Manuel, mais. Então, teve esse caso também esse ano. Né? O Manuel, segundo o que o Petralha nos disse, inclusive na rádio, ele falou, o Manuel chegou, foi feita uma reunião e falou, não quero ficar. Sim. Não quero ficar. Tem uma hora que o jogador não quer mais ficar. E teve um conflito também. Sim. Foi no meio do ano, se eu não me engano. Então, ou seja, depois da Libertadores, né? A gente sabe que esse ano, por exemplo, a gente errou com o Mirabarri. A gente errou com a continuação de Fran Mérida, né? A gente errou com alguns jogadores, com a montagem do elenco. A gente tem que assumir, sim, o próprio Petralha assumiu, porque, claro, nós estamos falando depois que aconteceu. O Adriano também, né? O Adriano, o próprio Petralha, falou que foi um erro dele. Foi um erro dele, porque ele confiou, ele conversou com o Adriano e o Adriano deu uma desestabilizada. Na época que o Miguel Portugal estava cobrando muito. Inclusive, na primeira rodada do Brasileirão, o Santos jogou de titular. Houve o Everton. O Everton, todo mundo conhece, todo mundo sabe que, porra, é um puta goleiro. Quantas bolas ele já salvou a gente. É um goleiro, eu enxergo assim como um goleiro às vezes muito midiático. Isso é verdade, sabe, todo mundo sabe disso. Mas ele tem qualidade. Ele tem representado bem tem a qualidade. do Atlético. Sim, mas pra mim não é o melhor goleiro dos últimos anos. Pra mim, o Neto era mais completo, mas sim, temos o Everton. Ele é um bom goleiro. Mas também tem propostas pra sair. Também tem. Porque é aquela coisa, né? O jogador joga bem só pra torcida que não presta. Mas de repente, no final do ano, quando chega as propostas, a torcida já fica, poxa, mas o Petralha vai vender? Poxa, mas nós vamos se desfazer? Poxa, é um grande jogador, né? A mesma coisa. A mesma coisa com o Coutinho. Você mesmo vinha falando mal, eu sempre vinha falando que ele, eu concordo com você, é um jogador médio, que teve uma boa, né? Assim como o Ederson também teve, foi artilheiro 2013, teve um pico, né? Mas é aquela história, né? Uma hora o jogador não presta, outra hora a galera lá, porque vestiu a camisa da Fanático, Douglas Coutinho, né? Fica 30 minutos gritando no Então, cara, se o presidente, se a diretoria for pelo que a torcida quer... Nossa, é totalmente diferente também. Mas virou uma salada, né, Felipe? Porque eu quero uma coisa, você quer outra, o outro quer outra, o outro quer outra, o outro não gosta desse. Tem jogador que eu não gosto de ver jogar. Mas não é pessoalmente, é o futebol dele. Sim. Já você gosta, o outro não gosta, então... Cada jogador com a sua qualidade. Com a sua qualidade. É do futebol, né? E a gente conseguiu aí no final do ano ter um ano mais tranquilo, apesar de toda essa turbulência. Também por causa da volta da arena, né? Da volta da arena. A gente teve a volta da nossa torcida, que voltou a poder empurrar o time, a gente perdeu o quê? Perdeu um jogo com a torcida. Na arena, que foi lá contra o Inter. Exatamente. Se eu não me engano, não sei se teve outra derrota. Nós perdemos contra o Inter, acho que nós perdemos mais um, se eu não me engano. Contra o Sport. Gol do Diego Souza. Gol do Diego Souza. Então, tipo assim, você não foi? Não. Aí porque a gente perdeu. Eu não fui contra o Inter, contra o Sport, contra o Palmeiras. Eu só fui em um jogo que a gente empatou. Que foi contra... Qual foi esse último vídeo? Que a gente empatou? Eu fui contra o Atlético Mineiro. A gente ganhou 1x0. Você teve um jogo. Eu sei que com a torcida a gente só perdeu de 1x0. Sem a torcida nós tínhamos perdido de 3x0 pro Fluminense. É claro, eu tava naquela expectativa de que a gente não ia perder nenhum jogo. Mas na situação que a gente tava... a gente pode ter perdido o jogo em casa, mas pelo menos a gente ganhou o jogo fora. Também. A gente não ficou naquela coisa que a gente vai pra fora e perde. A gente joga pra ganhar agora. A gente ganhou também fora. Jogo de igual pra igual. Porque a gente joga nessa filosofia. Do contra-golpe, do contra-ataque, de desarmar rápido, de já fazer ligação direta. E a gente tem time pra isso, veloz. Tem time veloz. Mas é nesse ponto que eu falo que o Claudinei vai ter essa pré-temporada e vai ser bom, porque o Atlético tem uma deficiência no toque de bola.
Nesse jogo contra o Palmeiras, como eles estavam desesperados, a gente tocou mais a bola. Mas quando a gente joga, por exemplo, contra o Inter, contra o Cruzeiro, vai jogar contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro, nós precisamos de um toque de bola, né? Que o Atlético, com o Claudinei, ainda não demonstrou, né? É claro que quando a gente vai jogar contra um Palmeiras, por exemplo, né? Ficou um pouco mais fácil de sair com a bola. Que estava desesperado, a gente acaba tocando mais a bola lá atrás, né? Mas quando a gente vai jogar contra, por exemplo, esses times ano que vem, nós precisamos de uma saída de bola melhor. Mas também não só pelo time do Palmeiras um pouco mais fraco, que a gente estava tranquilo também no campeonato. A gente não estava com aquela necessidade de chegar na frente e fazer o gol. Também. A gente estava tranquilo, a gente estava tocando a bola. Sim. A gente já fez o nosso no campeonato. Sim, mas eu digo nos jogos que nós precisamos. Nos jogos que nós precisamos do Claudinei ainda, né, tem aquela ligação direta com o Marcelo, ainda tem aquela quebrada de bola, aquela coisa assim, às vezes a segunda bola, né, a gente pode sair ali, para que quebrar, para disputar, né, às vezes pode ser mais tranquilo, isso tem que ser melhorado. Isso vai ser melhorado, na minha visão, com reforço. E com o tempo também, de entrosamento, de período pro Claudinei. Mas precisa de mais qualidade pra você. Precisa volância ali, meia, a gente precisa assim, porque o nosso time explorou muitos laterais. O Suelton, o Natanael. A velocidade dos laterais, né? Muito explorada. Foi muito explorada junto com os pontas que nós tivemos, né? Então, tipo assim, o Atlético jogou mais lateral do que central nesse ano, com o Claudinei. Então a gente tem, por exemplo, até o Suelton, né? Proposta para sair, tudo indica que está saindo, então nós precisamos já de um reforço. Foi especulado, aí a gente lê, a gente vê Cafu e Daniel da Ponte, então foi 2 laterais, não sei exatamente, eu tenho certeza que joga na direita, então tipo assim, tá sendo especulado. E eu não faço ideia como é que eles jogam, porque eu não consegui acompanhar a Série B esse ano. Entendi. Então a gente precisa de reposição, como a gente tinha o Léo e veio o Suelton, é esse tipo. Então a gente precisa de uma reposição a nível pelo menos, do Suelton. Exatamente, até porque o Mário Sérgio tem potencial, a gente sabe, mas ainda precisa com o tempo ser aprimorado. Né? Então, e o Claudinei vai ter tempo, nós vamos ter excursões. Vai ser a mesma coisa que em 2013. Nós vamos entrar só na Copa do Brasil. Jogar uma Marbella Cup? Não sei, pode ser outro nome. Jogar uma Copa tipo uma Marbella, né? Uma excursão que eu acho que é válido para a marca do Atlético. Agora nós temos uma parceria muito forte com a Índia, que é extremamente positiva. Inclusive vai vir um jogador para jogar o Sub-23, não vai? Parece? Eu acredito que sim. Nós temos o Gustavo, que é um meia excelente, o Bruno Pelissari, que fez um gol olímpico, que também é um bom meia. Cara, no Sub-20, agora você pode ver, nós estamos com o Marcão, nós temos o Bruno Mota, que tem alguns que chamam ele de ganso. Pela questão do... Ele é alto, mas ele tem um refino. Você tá entendendo? O Sub-20 tá liderando. Tá liderando. Nós temos o Juninho, que pode estar jogando Sub-23 e talvez aí no final possa estar subindo. Muito bom atacante também. Então, ou seja, é filosofia do Atlético, cara. O que as pessoas não entendem esse ano foi isso. De novo vai coisar o Paranense, mas os frutos estão aí. Nós temos um Marcos Guilherme muito mais experiente para o ano que vem. Nós vamos ter o Mário Sérgio para o ano que vem. Nós vamos ter o Natanael para o ano que vem. O Hernani, o Otávio, entendeu? Que foram frutos, entendeu? Dessa visão. Porque quem que ia dar espaço para o Natanael como o Atlético deu? Quem que ia dar espaço para o Mário Sérgio como o Atlético deu? Você está entendendo? E um jogador que eu acho, não só a minha opinião, acredito que seja da maioria, que tem que ficar o Natan. Porque o Natan, eu acho que é muito precoce ele sair agora para a Europa. Ele tem futebol, ele mostrou os últimos jogos, pelo menos. Na seleção ele vinha mostrando futebol bom. O Atlético não vinha conseguindo demonstrar isso. Nesses 2 últimos jogos que ele teve mais oportunidade de jogar, ele já mostrou uma qualidade excelente. Então, assim, ele tem muito que evoluir ainda, que ele vai conseguir evoluir no Atlético, que talvez não consiga evoluir na Europa. O Neto, na Fiorentina, quando foi, chegou como 4º goleiro. Agora, depois de, sei lá, 2 anos... 3, 4 anos. Muito tempo. Nem lembro até como é que foi. Mas depois de muito tempo, ele tá conseguindo agora se firmar como titular. Exatamente. Então, assim, é bom mas é aí que tá... ficar, porque ele consegue fazer história aqui. Aí que tá o perigo, por exemplo, para um Douglas Coutinho da vida. Porque você vê, o pai dele falou, não, mas ele não é nem titular no Atlético. Mas, gente, o Douglas Coutinho foi uma boa opção em alguns momentos desse ano, né, demonstrou. Depois colocaram ele não fazia gol, não demonstrava aquela coisa, tem que tirar. Não tem contrato para ser titular. Então, tipo assim, as pessoas também, os empresários, os jogadores, as famílias, a torcida, tudo influencia nesse meio, né? E daí o jogador, mas vai para o Atlético de Madrid, mas vai para um Porto, não sei, mas vai ser titular lá? Quem que tem na frente dele lá? Você tá entendendo? Então ele vai ter que comer muito
ainda lá. Claro, sabe? Não é só chegar lá, tem que ele vai ter que jogar, demonstrar muito serviço ainda lá. O Atlético, eu tenho certeza absoluta, o próprio presidente já mostrou isso em entrevista, tudo, na fala dele, que ele deu, até antes mesmo, desse todo esse imbróglio de setembro, essa questão de entrar na justiça, a justiça dá em favor do Atlético, depois tirar, né, porque parece que o contrato dele vai até agora, até abril. E agora já pode assinar um pré-contrato, né? Então é uma briga, assim. O Atlético quer ficar com ele. Sim. Só que o pai dele quer um salário de, sabe? Como se já fosse um Oscar da vida. Como se já fosse um Felipe Coutinho. Sempre que o Felipe Coutinho foi para a Europa, comeu muito. Tá agora no Liverpool ele tá conseguindo, você tá entendendo? Então, tipo assim, a gente tem, o Oscar também, né? Também teve um tempo no Chelsea ali, chegou fazendo gol, mas teve um tempo também para se firmar. Então é aquela coisa, cara, porque é muito precoce, sabe? Sim. E daí quer ganhar dinheiro agora, pra não ganhar no fim da carreira, quer ganhar tudo agora, aquela coisa, aquela ganância, aquele egoísmo. Então, poxa, fica no Atlético, sabe? Tipo um David, assim, fica no Atlético. Se torna referência pra torcida, um jogador humilde, se torna referência pra torcida, joga esse futebol mais 1, 2 anos e depois vá. E já vai valorizado, já vai para um time maior, provavelmente. Exatamente. Com o status de titular, cara. Claro. Cara, se tem potencial, o Atlético tem vitrine sim. Não tem, talvez, vitrine para vender, por exemplo, que nem estão falando que vão vender o Malcom aí do Corinthians por 14 milhões de euros. Eu escutei, eu vi um negócio assim, não sei se é verdade ou não é. E daí estão reclamando que vão vender o Marcelo por 5 milhões de euros só. Sendo que não tem a mesma vitrine, com certeza, porque também não tem o mesmo investimento que eles têm lá. Sim. O Corinthians é visto, né? Então, um jogador assim, mediano no Corinthians, é claro que vai valer muito mais do que um jogador talvez mediano para alto no Atlético. Sim. Mas você vê o caso do Manuel. Poxa, né, Manuel? Poderia ter ficado aqui, poderia ter sido continuar titular. Mas pelo menos. E talvez no final do ano ter sido vendido para fora direto. Sim, mas o que eu digo é que pelo menos a gente ficou com uma boa porcentagem dele. Agora no Cruzeiro ele provavelmente vai ter uma oportunidade de sair pro time maior e a gente vai ganhar também em cima disso. Só que aquela questão, só vai ter oportunidade se o Dedé e o Léo. Exatamente. Porque tá na reserva. Foi pra lá, ficou na reserva, então, exatamente. E quando entrou fez ainda cagada nesse ano, contra o Flamengo, contra outra coisa. Ou seja, vai da cabecinha dos caras também, né? Eles são muito influenciados, São influenciados. Então vai da cabecinha também do cara, porque o Atlético tá revelando, e daí a torcida fica, poxa, mas o Atlético revela um ano e já vende? Mas às vezes não é assim. Às vezes o cara quer ir. Você tá entendendo? A gente não tem o que fazer. E a gente não tem o que fazer, mas a nossa filosofia é essa. Eu entendo essa filosofia. É a gente, com Sub-23, 2013, Sub-23, 2014, agora Sub-23, 2015, fazer uma base. Claro, e o fruto sempre vai ser colhido. Já foi colhido em 2013, em 2014 e com certeza vai ser colhido ou financeiramente, ou tecnicamente para nós, ou os dois. Tecnicamente ganhando título para nós e depois sendo vendido. Exatamente. O que seria o ideal. Só que aquela coisa, daí o jogador não quer, daí quer carrinho, quer não sei o quê, quer papapá, né? Quer Europa. Então, é uma coisa. E a nossa expectativa pro ano que vem, Felipe? Expectativa de todo torcedor, que é chegar para Libertadores, seja através de Copa do Brasil, seja através de Sul-Americana ou até do Brasileirão, né? Terminar entre os 4 primeiros. Exatamente. Porque campeão, todo mundo sabe que é muito complicado. Do brasileiro é bem campeonato difícil. de pontos corridos, você tem que ter um investimento muito grande. O Cruzeiro fez um investimento bom, não contratou um jogador foda, ele contratou vários jogadores medianos, bons. E mesclou experiência com juventude. No banco também, tem vários jogadores de reposição. Sim. Então é um investimento que você tem que ter pro decorrer do campeonato muito grande. Exatamente. E o Atlético, todo mundo sabe que não tem um caixa para fazer isso. Hoje não, até porque nós ainda temos investimento para pagar. Da Arena, depois temos a Areninha na sequência, temos o teto retrátil, que talvez será finalizado agora em fevereiro, janeiro, sabe? Então, daí sim, aí que a torcida também, eu peço para a torcida ter um pouco mais de paciência, porque nós temos que entender o seguinte, Felipe, a Arena para a Copa não terminou 100%. Sim. Terminou talvez 99, sabe? 99, dando uma engambelada. Mas hoje mesmo, se você for, quantos por cento da Arena? 99, 98. Porque ainda precisa ser feito algumas modificações, precisa ser feito alguns ajustes. Fora que
questão do teto retrátil. Sim. Dentro da arena precisa ser feito coisa, lojas que vai ter ali na Buenos Aires, bar, Sport Bar que vai ter dentro, você tá entendendo? Todas as lojas de dentro, são 45 espaços, tem coisas indo para fazer. Nós temos a questão do name rights que tem que vir, entendeu? Name rights que já vai dar uma excelente ajuda que nem o Petralha, para quem não teve oportunidade, assista a entrevista do Premier. Camarote Premier Futebol Clube lá. Disponibilizado tudo. Que o name rights, só o name rights já vai ajudar a pagar. Já paga a nossa parte, já paga. Então, a nossa parte sim. Tudo que vier de fora disso, a gente vai conseguir investir no time agora. Isso. A gente não vai ter que ser obrigado a investir só na arena. Isso. Com shows, né? Depois tem essa questão do projeto, que é o Complexo Cap, que é a arena, mais a arena indoor. Então, é isso que as pessoas não entendem. Pô, mas fica investindo em tijolo, pô, mas não sei o que, pô, mas eu quero time pra ganhar. Mas, gente, se daqui a 10 anos o Atlético estiver ganhando o Mundial de Clubes, ou a segunda Libertadores, ou o segundo Brasileiro, né? Que Deus queira, daqui a 10 anos, daqui a 7, 8, 5, que seja, que for, vai ser o fruto disso que nós estamos plantando agora. Exatamente. Porque a diferença ainda pro eixo do mal é muito grande. Sim. E eu acredito que o Atlético, dentre os clubes que estão fora dos 12 principais, vai ser o primeiro a entrar nos 12 principais. Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Porque é um investimento que a gente já tem, a mídia já está colocando os olhos na gente. Verdade, nós já entramos, sabe por quê? Porque o Botafogo fez o desserviço de cair. E o Botafogo sempre foi considerado os 4 grandes do Rio. Sim. Quer dizer, assim como o Vasco, porque tem história. Sim. O Atlético não tem uma história tão forte como o Vasco e o Botafogo. Mas se for ver, no próprio ranking da CBF que saiu, nós estamos em 10º. Nós estamos em 10º, até o 13º envolve todos esses 12 maiores. Exatamente. E do 14º, que é o Curitiba pra baixo. E o Paranazinho, coitado, 31º, coitado. Pois é, mas é aquela história que o Petré falou anos atrás, não cabe 3 grandes e uma capital, né, cara? O Atlético, aí nas últimas pesquisas, tem mais de 2 milhões de torcedores, as pesquisas indicam. Conseguimos passar o Corinthians no Paraná inteiro. No Paraná inteiro. Paraná. Então, tipo assim, se você chutar que o Atlético, chutando baixo, que o Atlético tem 1.800, se você não acreditar na pesquisa, 1.800.000, cara, nós temos aí muito que desenvolver, muito que aprender, que conquistar, com a nossa torcida jovem, que é uma torcida forte, com as crianças que são fortes também, uma torcida, sabe, que está se renovando, sabe? Até porque o nosso título é de 2001, né? E a nossa história maior é de 95 pra cá, né? Então não dá pra gente, né? Poxa. É antigo pra nós, mas também se for ver em comparação com outros clubes, é um pouco recente. O Botafogo, quando é que foi o último grande? Exatamente, sim. Então, tipo assim, Felipe, é mais paciência, porque tem um projeto, sabe? Tem uma visão. E todo um planejamento. Um planejamento, cara, um investimento em ciência, um departamento científico. Até os caras ficam reclamando do DIF, cara, mas o DIF não é essa história, cara. A gente sabe que quem manda no final é o presidente, certo? O DIF, ele simplesmente vai dar, ó, esses atletas sim, esses atletas talvez, esses atletas não. Nós tivemos esse ano a história do Sacomã, né? Que foi comprovado a questão, se não fosse aqui lá na Ponte Preta, não foi detectado, porque teve problema no coração, cara. E se dá algum problema quando tá jogando? Tá jogando e morre. Pelo amor de Deus, cara. Que vem em cima Poxa, daí a mídia vai falar que o Atlético matou o jogador. Não duvido. Essa parada aí, só então, tipo assim, a gente tem que ter sim um pouquinho mais de paciência. É claro que, poxa, eu sonhei esse ano em tentar chegar no final da Copa do Brasil. Querer a gente sempre quer, tá lá. Sonho. Mas a gente tem, às vezes a gente tem que olhar um pouco, manter os pés no chão e ter um pouquinho de calma. Até chegar lá, tem um longo percurso. Tem uma escada, cara. Tem. E você vai construindo degrau, e tá sendo construído. Então, talvez em mais uns 3, 4 meses assim, de paciência pro negócio do teto retrátil definir, para as lojas entrarem, pro Name Rights vir, entendeu? Claro, nós vamos ter jogadores vendidos, porque, poxa, se o cara pagar a multa, vende, meu. E o bom do Atlético é que a gente consegue muito dinheiro nisso, porque a gente forma o jogador na base, então, não tem um grande investimento como outros que trazem jogador do exterior, Corinthians, Grêmio, que vem investindo um monte, o próprio Curitiba, que vem investindo um monte, está cheio de dívida. 200 milhões agora, então, 200 milhões. O Atlético, a dívida, que a gente consegue formar jogador na base para depois vender, o próprio Douglas Coutinho é um exemplo disso, 14 milhões. E name rights e tudo que tá por vir ainda, a gente tem muito, só o que ganhar. A gente só tem o que crescer, não decrescer. Nesse gancho que você aproveitou, cara, segundo aí o que eu fui dar uma pesquisada, o último
a dívida do Coxa estava no patamar de 200 milhões. É maior do que a dívida do Atlético no investimento, cara. Se você for computar que o Atlético deve 130 aí da parte dele, mais com essa questão das desapropriações da casa, mais com essas questões que está na justiça, assim, do pagamento que ainda não foi feito para algumas empresas que construíram a arena, que está na justiça e que sim vai ser pago, né? Vai. É mais 200 milhões. E 200 milhões com o quê? Com o setor por autarque? Então, você está entendendo? Exatamente isso. O Atlético está investindo. Investindo. E vai colher no futuro. Exatamente. Não é jogar dinheiro fora. Não é uma coisa assim, tipo, mas nós precisamos de um grande jogador. Ele pega 20 milhões, e né? vai lá e contrata. E contrata quem? E deve depois, né? Fica devendo. Não contratou nenhum Kleber, não contratou nenhum, né? Foi lá, 20 milhões, né? Pegou um jogador lá, Morro Garcia. Você tá entendendo? Sim. Mas também se trouxesse qualquer um em fim de carreira por 20 milhões... Magno Alves. Não, vamos chutar aí. Vamos dizer que com 20 milhões a gente faria um Fred. Certo. Né? Um Fred ou um Damião, não sei quem que a torcida quer que traga. Mas... um jogador não vai resolver. Não vai resolver. Ou um Marcelo Moreno, ou um Ricardo Goulart com 20 milhões. Né? E daí se ele não vai bem? E se ele se machuca? E o dinheiro vai pelo ralo? Depender de uma pessoa é comprovado que não dá. Como a gente dependeu do Paulo Bar, como o Curitiba dependeu do Alex, como muitos clubes dependem de um só jogador. Então, acho que assim, gestão é tudo no futebol. É tudo. Gestão o Atlético está tendo agora, o Cruzeiro teve 2 anos seguidos campeão do Brasileirão. Então gestão é tudo. Se a gente tiver uma boa gestão, a gente vai colher os frutos e isso vai vir ainda. Só tem um pouquinho de calma. Só tem um pouquinho de calma. Até porque, por dizer, Atlético Mineiro é um ponto fora da curva. Porque eles se endividaram. Sim. Se não tivesse, o próprio Calil falou isso. Sim. Se não tivesse ganho o título, dinheiro pelo ralo. Você tá entendendo? É claro que a torcida quer título, mas e se o Atlético Mineiro daqui 2 anos estiver disputando para não cair? Exatamente. Por causa de uma dívida que você tá entendendo? Então a gente tem que ter um negócio, tem que se manter, cara. Você tá entendendo? Não adianta ser uma loucura como muitos clubes aí fazem. Exatamente. E aquela questão, assim, pra gente encerrar, assim, com chave de ouro, um jogador pode até ganhar uma partida. Mas o campeonato, quem ganha é o time. Exatamente. É o elenco. E o elenco se estende pelos colaboradores que trabalham, pela diretoria, pela torcida, pelos conselheiros, são todos, cara. Sim. Sabe? São todos... Não é uma coisa fácil, é muito mais complicado. É muito mais complexo, sim. Mas eu tenho certeza que nós vamos ter um 2015 bacana e algum título, eu tô confiante que o Atlético vai beliscar. E não é paranaense. Copa do Brasil. Copa do Brasil, Sul-Americana é bem possível. O Brasileirão é complicado. Mas eu acredito aí que a gente tem chance, sim, se contratar. Sim. De beliscar uma Copa do Brasil. E se não ganhar o título, vamos colocar o Atlético de novo em terceiro no Brasileiro. Se Deus quiser. Tá? Da Libertadores para 2016 a gente deve. Para Libertadores, exatamente. Daí, eu espero que daí com já 35 mil sócios. Porque nós temos que entrar também na Libertadores em 2016 com um volume bom. Uma massa boa para também não só gerar dinheiro para o clube, mas também para ter gente nos jogos. É claro também que eu também concordo que desses últimos anos a gente teve dificuldades e o marketing e o relacionamento com o próprio torcedor às vezes foi deixado de lado em algumas situações. Então agora com o nosso comprometimento, com a nossa questão de pagar a dívida, tudo, eu acredito que daí daqui 5, 6 meses a gente vai ter um marketing melhor, algumas outras soluções para problemas e daí sim nós vamos alavancar também essa questão dos sócios. É isso aí, então vamos só crescer, umas boas festas pra vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Até ano que vem, não sei se vocês vão me ver aqui muito cedo, mas até ano que vem, um abraço pra todo mundo. Gente, sucesso, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo aí. E pra vocês que aguentaram assistir a gente. Exatamente. E um 2015 fantástico, Felipe, pra gente. Que venha. Não, melhor, um 2015 fantástico pra gente. Que venha. É isso, saudações rubro-negras e até a próxima.